Bom, no Fly que o IF publicou, estava falando da seguinte forma. O que é o Enem? Olha, colocaram errado. O que é a teoria de resposta ao item, que é a TRI? O que é a interdisciplinariedade que o Enem cobra? Por que os estudantes sempre ficam em dúvida em duas questões? Era isso que eu tenho. Por que os estudantes sempre ficam em dúvida em duas questões? E entender um pouco. Então, para começar, é o que é o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, hoje, num contexto um pouco diferente, a gente viu que se já foi difícil para instituições privadas que têm um pouco mais de recursos se prepararem, que tenham acesso, muitas das vezes pessoas que têm acesso à internet, já foi difícil, imagina a questão da escola pública. Então, é o Enem um pouco complicado, que era de se esperar que ele reduzisse um pouco o nível de dificuldade, porque a preparação foi um pouco fraca, isso é bem claro. Então, o Enem é dividido primeiramente nessas 4 áreas aqui, que é linguagem, códigos e suas tecnologias, aí pega aqui redação. Mas vocês vão entender que quando a gente pega, vocês pegam as 4 áreas. Nessa prova inicial aqui, o que é que vai cair nessa prova inicial? Linguagens, humanas e redação. É o que vai cair nessa prova inicial. Tu vai ler muito texto e tu vai produzir um texto. Olha que bonito. Então, para quem não tem um hábito de leitura, fica ali um pouco cansativo. Mas o primeiro dia da prova do Enem é baseado em texto e produções de texto, interpretações e tudo mais. Depois a gente vai chegar a como vocês vão usar um pouco disso a seu favor. Então, linguagens e códigos e suas tecnologias vai abranger o quê? Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, dependente do que você escolheu, se for inglês ou espanhol, artes, educação física e um item que o pessoal acaba esquecendo, que é tecnologia de informação e comunicação. Fica me olhando para aí. Então, ciências humanas e suas tecnologias, que é a parte de história, geografia, filosofia e sociologia. E ciências da natureza e suas tecnologias, química, física e biologia. Então, como tem uma área específica para uma produção textual, que é a redação, tem uma área específica também para matemática e suas tecnologias. Mas ciências da natureza e matemática é um e outro momento. Então, a gente começa pela primeira área, que é linguagem, códigos e suas tecnologias. Então, a gente vai partir, vai entender um pouco o que mais cai, nível de porcentagem. Eu segui 2 fontes aqui, que eu acho bastante confiável, que é o Guia do Estudante e um levantamento que o Poliedro faz. Vai mudando um pouco, assim, não é que seja uma regra, gente, não é bem assim, sempre vai cair isso, isso, isso. Não, não é assim que funciona. Dependente do ano, olha, a prova de biologia do ano de 2019 foi um caos, foi totalmente fora do contexto que a gente esperava. Então, não é uma regra, mas geralmente segue um padrão. Então, segundo o Guia de Estudante, de acordo com o levantamento, o tema mais frequente na prova de português é o de tendências contemporâneas, que representa 25% das questões. Em interpretação de texto, os alunos devem estar atentos aos aspectos textuais, que corresponde a 32,4% da prova. A gente vai aprofundar um pouco mais isso para frente. Em inglês e espanhol, predomina a interpretação dos enunciados, que representa atualmente 100% das perguntas. Antes, na prova de espanhol, nunca fiz prova de inglês. Na prova de espanhol, geralmente vinha 4 questões de totalmente interpretação e vinha uma de gramática, envolvendo o aspecto gramatical. Mas hoje, segundo algumas pesquisas, já está mais ou menos 100% em interpretação. Então, isso é um pouco mais interessante, que a gente não vê. Então, voltando, para quem está entrando agora, linguagens é composto por esses 6 itens: a língua portuguesa, a arte, educação física, literatura, tecnologia da informação, comunicação, e inglês ou espanhol, dependente do que você escolheu no ato da sua inscrição. Então, a gente começa com a língua portuguesa. Então, a variação linguística, o que é a variação linguística? Ela vai estudar a variação da língua,
baseando-se principalmente em fatores históricos e culturais. Compreende também dialetos, socioletos, etnoletos, idioletos, escoletos e linguagem padrão em curso. Então, a língua, como vocês veem, quando a gente estuda um item que é a variedade linguística, que é a mesma coisa de variação linguística. Se você já teve a oportunidade de ir para outro estado, você vai ver que a variação muda. A língua não muda, mas a fala muda. Então, tem essa variedade, um pouco muda os sotaques, o famoso sotaque. Então, muda um pouco. Ah, tá errado? Não, a língua é a mesma, que é a língua portuguesa. O que já vai mudar é a parte da fala. Interpretação textual. A gente vai se esmiuçar nisso mais para frente, que o Enem chove isso, interpretação de texto. Agora, nesse primeiro momento, ele vai abordar gêneros jornalísticos, informativos e também propagandas. Na verdade, esse tema está presente em toda a prova, inclusive de outras áreas do conhecimento. Vocês vão ver, quando a gente for ver a parte de humanas, que realmente isso, essa parte de interpretação não se restringe a linguagens. Figuras de linguagens. Identificação das figuras de linguagens, as principais são metonímias, metáforas, hipérboles, ironia, antítese, eufemismo, etc. Depois a gente fala um pouquinho mais. Gêneros textuais. Aborda artigos de opiniões, manifestos, reportagem, cartas de reclamação, resenha, dentre outros. Isso aqui foi um levantamento que foi feito. A gente vai ver agora em forma de porcentagem, eu vou tentar fazer vocês entenderem bem rapidamente um pouquinho de cada, porque não tem como falar tudo. A gente não vai conseguir falar 1h30 aqui todo o conteúdo de linguagem humana. Aí passou o Enem feliz para sempre. Não. Então, eu vou tentar só identificar vocês, dar um direcionamento que vocês podem estar fazendo agora. Ah, eu não estou fazendo valendo, eu não estudei valendo, eu vou estudar para outro ano. Então, você já tem uma noção do que você precisa estudar. E é isso. Ah, tá. Literatura aqui. Por que eu juntei os dois? Existe, agora a gente começa na primeira fase. Existe o que o Enem chama de interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? É a junção de 2 ou mais disciplinas. Então, vai unir, vai unificar e vai dar uma questão. Então, eu vou falar um pouco mais, mas só que pegando outra informação que eu joguei, é por isso que tem questões, quando você vai resolver, você elimina a primeira, a segunda, a terceira, e fica sempre em dúvida em duas. Uma está certa e a outra está mais certa. O que é esse mais certa? É que, às vezes, você... não, mas essa aqui está certa. E a outra também. Aí, o que é que acontece? É que aquela questão, geralmente, ela não é de uma disciplina, ela está unificada. Então, você tem que buscar a questão que está mais completa, não aquela que está certa. Não necessariamente certa. Claro, tem umas que é bem na cara certa, mas só que quando junta as disciplinas, isso acontece muito aonde? Nas linguagens humanas. Então, você vai pegar a geografia misturada com história, geografia misturada com sociologia, porque todas essas disciplinas, tipo assim, quando você traz isso para a realidade social, não tem assim uma divisão. A gente não. Dividiu-se que foi para facilitar o estudo, mas quando a gente pega no padrão mesmo, está tudo unido, essas áreas, tudo está unido, tudo está unificado. Então, passando rapidamente aqui, olha, literatura, interpretação de poemas, que consiste em interpretar poemas de acordo com seu contexto, o enfoque na mensagem e canal. É muito comum, inclusive, cair questões desse tipo em toda a prova do Enem. A intertextualidade, que segue mais ou menos o raciocínio que eu falei. Porque a intertextualidade, diferente da interdisciplinariedade, vai tratar da seguinte forma: a intertextualidade é junção de 2 textos, vai unificar 2 textos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar uma prova do Enem, vocês vão ver texto 1, texto 2, e depois o comando, que é para relacionar os 2 textos. Isso é intertextualidade. A interdisciplinariedade é simplesmente um texto, mas só que lá dentro desse texto vai estar o quê? 2 disciplinas, 2 áreas diferentes. Vocês conseguiram perceber a diferença? Intertextualidade está muito bem clara. Texto 1, texto 2, comando. Você vai ter que comparar. Interdisciplinariedade, um texto apenas e vai estar
submisso lá dentro das disciplinas. Romantismo no Brasil. Autores da época, contexto histórico e característica do movimento, que se dividiu em 3 gerações. Romances indianistas, romances de folhetim, o condoreirismo, ou geração engajada. Primeira e segunda geração modernista, que as principais características desse movimento, seus representantes, é o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Oswald de Andrade, Manuel de Barro, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, entre outros. Bom, isso aqui foi para vocês entenderem mais ou menos o que cai. Então, vamos ver a nível de o que realmente cai mais. Porque nessa etapa final, como eu falei, não dá para te prender. Ah, eu vou pegar, vou estudar aqui, olha, 3,6%. Eu vou me prender em classes de palavras. Nessa reta final, não. Tu vai te prender aonde? No que mais cai. Então, quando a gente pega aqui, o primeiro que mais cai, juntando português e literatura, como eu falei, comum cair questões unificadas, a interdisciplinaridade dessas duas, é a estrutura e formações de palavras. O que é isso? Como é que se forma uma palavra? Tem 2 formas de se formar uma palavra, que é através da derivação e composição. Derivação é derivado. Derivado do quê? De alguma coisa. Então, vai se derivar de um radical. Aí, eu não sei o que é radical, vai se derivar de uma palavra. Então, são palavras que se derivam de outra. Então, composição já vai ser partes de frase, partes de palavras que vão se compor para formar um. Então, derivação vem de alguma outra palavra, composição pode pegar um pouco de cada. Aqui, preceitos básicos dos estudos literários. Então, primeiro, quando você pega literatura, o que são considerados textos literários e textos não literários? O que é literatura e o que não pode ser considerado literatura? Textos literários, primeiro, que ele é conotativo. O que é ser conotativo? Ele está mais para o íntimo, mais para o pessoal. Então, quando está mais para o pessoal, envolve o quê? Sentimento, envolve o quê? Substantivos abstratos que vão estar relacionados, sim, com o teu eu. Por isso que vocês veem na prova muitos poemas, vamos ver uma escola literária, olha, o romantismo, o romance, deixa eu ver, o simbolismo também. Então, tudo isso. Então, textos literários têm isso, sentimento, diferente do não literários, que tem a caráter mais do plano de significação do denotativo. O que é o denotativo? Lembre, desde dicionário, significado real, padrão, não tem sentimento. Dicionário, quando você pega para ler ele, tu não vai ler os termos ali com sentimento. Então, pega de denotativo, dicionário, aí tu lembra. Conotativo já envolve aspectos mais emocionais. As pontuações, gente, eu não vou entrar em detalhe, porque as pontuações é um pouco gramático, então é complicado a gente pegar isso aqui, pegar vírgula, crase, os acentos e tudo mais. Amanhã eu vou dar uma aula exclusiva para redação, então a gente pode entrar um pouco, sim, na parte gramatical. Verbo. O que é verbo? Eu costumo falar que o verbo é aquela palavra que tu pode mexer, tu pode modificar. Então, o verbo, vamos supor, correr. Tu pode modificar a palavra correr. Eu corro, tu corre, nós corremos. Pula, eu pulo, tu pula, pulamos. Então, o verbo é aquele que indica uma ação ou fenômeno da natureza, como fala a língua portuguesa, mas para um contexto mais local, é aquela expressão que tu pode dar uma mexida nela. Então, tá. Vamos aqui, modernismo no Brasil, primeira geração. Eu já falei um pouco antes. Quem estuda modernismo sabe que antes dele tem o que a gente chama de Semana de Arte Moderna, que, olha só, tem gente que até hoje não entendeu isso. É uma semana que foi em 3 dias. Agora, por que foi uma semana em 3 dias? Eles já quiseram ser modernos desde aí. Então, essa semana de arte moderna foi um caos. Teve um poema recitado lá que tinha a ver com sapo e não sei o quê.
Então, o modernismo em si ele se divide em 3 momentos: primeira, segunda e terceira geração. Então, aqui fala da primeira geração. Primeira geração em 2 nomes: Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Mário de Andrade, o radical; Oswald de Andrade, o intelectual. O Mário de Andrade é aquele que queria quebrar tudo, é aquele que estava no pique da Semana de Arte Moderna, queria bora radicalizar, bora mudar. Enquanto o Oswald de Andrade ele já era mais centrado, ele já era mais a nível de intelectual. Olha, o Oswald de Andrade ele tem um texto que se chama Pronominais. Aí esse pronominais, que é do cigarro, não sei o que, dei-me o cigarro, não, isso não é, me dá um cigarro. Então, nesses poemas do Oswald de Andrade, você percebe esse radicalismo que ele tem. Então, há classes de palavras que são classes gramaticais, que são artigos, adjetivos, substantivos, pronomes, verbos. Então, se eu tiver de entrar um pouco mais nisso, eu entro amanhã, que eu vou falar de redação, e redação envolve um pouco de aspecto da língua portuguesa. Tá. Origem do realismo e o realismo machadiano. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Tem uma linha aí, vamos supor, se vocês pegassem uma ordem cronológica, tem o romantismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. Romantismo, subjetividade, eu, mundo interior. Realismo, realidade. Vamos trabalhar realidade, a razão, a objetividade. Machadiano porque Machado de Assis está no realismo. É o grande nome. Parnasianismo não entra no caso. Simbolismo, que é por conta dos símbolos, que começou na França, com Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, que vai falar dessa parte um pouco mais simbologista, que é mais um período obscuro. Então, acredita-se que, eu falei isso porque, acredita que se o simbolismo, ele vai resgatar algo que era trabalhado no romantismo, que era mais o eu. Então, é bom entender esse sentimento. Tá. O pré-modernismo. Pré-modernismo, os nomes, para vocês estudarem um pouco. Estudarem não, agora não dá mais tempo de estudar o pré-modernismo. Cai, Rainha. Cai. Mas eu me focaria nos que caem mais. Agora, nomes, para vocês lembrarem. Euclides da Cunha, com Os Sertões. Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Augusto dos Anjos. Então, tudo isso são pré-modernistas. Agora a gente vai focar especificamente aqui na interpretação de... Gente, é muito importante a interpretação do texto. Às vezes, olha, vamos pegar 45 questões de linguagem. Às vezes metade, mais de metade é só interpretação textual. Tanto na prova de linguagem quanto na prova de humanos. O que é o problema dessa divisão, dessa prova de domingo? É que para quem não tem o hábito de leitura, fica o quê? Cansativo. Tu lê 10 questões e tu já não aguenta mais. É aí que está o problema dessa primeira. Tu vai, além de ler muito, tu vai ter que produzir um texto. Então, é cansativo, sim. Eu, particularmente, nesse dia, quando eu passei em 2017, eu resolvia 15 questões, 20 questões, ia no banheiro, jogava uma água no meu rosto. Quando tu levanta um pouco, tu dá uma oxigenação no cérebro, tu ganha energia e volta. A Rainha vai perder tempo fazendo isso, mas é melhor tu dar uma espertada do que tu ler cansado e vai marcando tudo errado. Então, a gente começa com os tipos de textos, ou tipos textuais, que são o quê? 4 tipos. Dissertativo, narrativo, descritivo e injuntivo. Injuntivo. O texto dissertativo, ele existe 2 tipos, que é o expositivo e o dissertativo. Então, o argumentativo. Então, olha só, dissertativo, argumentativo é o texto da redação que tu tem que criar.
Então, olha só, sacar. O que é, olha, uma dica de redação desde agora. Não é porque o texto é dissertativo que ele é argumentativo. Não. O que é dissertar? Tu vai dissertar de alguma coisa, tu vai falar de alguma coisa. Quando tu põe a palavra argumentativo depois, tu vai provar o que tu falaste. Então, o que acontece nas redações, hoje em dia, é que tu só pega pessoas dando informações, vai dando informações, não está provando. Eu vou falar que, vamos supor um exemplo, o Hitler foi mal. Isso eu estou falando. Me dá argumentos para provar essa tua fala. Então, é mais ou menos esse sentimento que tem. O argumento é o que? É prova. A prova de redação precisa de prova, dados, perspectiva histórica, o que for, raciocínio lógico, o que for, causa e consequência, mas tu precisa provar aquilo que tu falaste, que se chama de tese, mas deixa isso para amanhã. As funções da linguagem. Existem várias funções, então eu vou mais um pouco citar a função conativa, a função emotiva, a fática, a referencial. A metalinguística já caiu muito no Enem. A metalinguística é texto em cima de texto. Tu vai pegar um texto para falar daquele texto. Olha, a emotiva já fala do quê? Do sentimento aqui, do eu. Vai pegar o mesmo raciocínio lá da conotatividade. Vai falar do interior. Então, tem a poética, tem a referencial que vai utilizar como referência alguma coisa. Então, aí eu acho que ainda dá tempo de dar uma pesquisada sobre ela. A categoria de mundos é um tema que tu pega assim, mais envolvida com a relação de verbo, porque o verbo ele pode ser classificado em gênero, número, pessoa, estado, aspecto. Então, é um assunto meio chatinho, o verbo. Se for pegar, dá acho que quase 10 folhas, assim, se for pegar na íntegra no verbo. Então, vamos pular essa parte. Intertextualidade, eu já falei. Para quem entrou agora, intertextualidade, tu vai pegar uma questão que vai ter texto 1, texto 2, e o comando vai pedir para te relacionar os dois textos. Então, intertextualidade. Junção de dois textos. Junção no sentido de, para te poder responder, tu vai pegar o raciocínio de um, raciocínio do outro, unir e dar a resposta. Variação, não, narratividade é narração, gente, não tem muito segredo aí, vai ter um personagem, vai ter um narrador, então não tem muito mistério aí. Geralmente, textos narrativos, eles são simples, não tem muito problema aí, não. Aí a variação linguística, que eu falei logo no começo, que é da variedade linguística, não confundir língua com fala. O que muda é a fala, não é a língua, porque a língua no Brasil inteiro é a língua portuguesa. Agora, se aqui no norte a gente chia, e lá em Salvador é meu nego, não sei o que e tal, não chia, isso não importa. Isso é a questão da língua, tá? Faz mais a parte da fonologia, que é a parte dos fonemas, que já vai dar esses sons diferentes. Mas a língua é a mesma. Figuras de linguagem ligadas aos aspectos semânticos. Bom, o que é semântica? Semântica, na língua portuguesa, é o estudo dos sentidos. Então, as figuras de linguagens que caem relacionado a isso, já vai envolver o quê? Figuras de linguagem que vão, às vezes, prejudicar o sentido daquele texto, vamos dizer assim. Então, vai cair mais ou menos assim. Dois, que sempre, geralmente caem, é o pleonasmo e a metáfora. O que é o pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo, entrar para onde? Para onde tu entra para fora, tu entra para dentro, não sei o quê. Tal. Repetições desnecessárias. O pleonasmo é isso. Então, vai mudar o sentido. Então, o pleonasmo, repetições desnecessárias. Aí cai a metáfora. Metáfora, o que de novo tem a ver com a parte conotativa, com a parte do interior. Vocês estão percebendo que tudo está meio que interligado? Quando tu vai escrever um texto, se tu for pegar o texto, tu vai puxar parte por parte, então os textos, esses conteúdos que a gente estuda, eles estão todos conectados. Mas a partir do momento que quando tu escreve um texto, tu já não consegue nem perceber, mas aí tu já vai só escrevendo. Aqui é nível mesmo de aprendizagem. Então, não tem como tu falar de, deixa eu ver, assim, coesão sem falar de coerência.
Então, tudo está interligado, então a gente não consegue perceber isso. Ambiguidade semântica, então, ambiguidade é aquelas expressões que vão deixar um pouco amplo o sentido. Figuras de linguagens, então, tem algumas figuras de linguagens que, como a elipse, zeugma, a elipse é a omissão de um termo, muita gente confunde a elipse com o zeugma, a elipse é a omissão de um termo. Mas esse termo ainda não foi expresso no texto antes, diferente do zeugma. O zeugma é a omissão de um termo, porém esse termo já foi explícito no texto. Então, foi uma estratégia para não repetir um termo novamente. Então, essa é a diferença. Então, bom, vamos finalizar aqui literatura e português. Então, vejam aí o que mais cai, dão uma pesquisada a mais. Rayan, me dá uma dica aqui de partes gramaticais que tu encontra no YouTube e tudo mais. Esse canal aqui, dessa menina aqui, a Débora Ladinho, ela tem um canal de história, um canal de redação. Então, esse canal de redação é mais para... Eu logo trouxe ele aqui, que é para logo dar uma dica de vocês de redação. Que é para vocês darem uma estudada logo nele. Quem quiser assistir a aula amanhã vai ser no mesmo horário. Então, ela dá uma dica bacana de redação. Essa do Mundo Edu, a Dani Bressan, ela é meio doida, é só na sacanagem que ela faz as coisas, na gaiatice, que é para ver se a pessoa aprende. E redação em gramática zica, que é com a professora Pamba. Olha, aqui para nós. Eu passei por 6 professores, eu acho, de redação aqui em Abaeté. Sabe quantos prestaram? Poucos. Eu fui aprender mais redações, mais redação na internet e lendo material do que com os cursinhos daqui de Abaeté. Só não fiz no curso específico, que todo mundo fala bem, eu não tive oportunidade de fazer lá. Tempo não tinha dinheiro. Arte eu não vou entrar em detalhe, eu vou só citar o que realmente cai. Ó. Arte contemporânea, que é o estudo da arte do nosso tempo e conceitos como artes conceituais, minimalismo e artes urbanas. Arte-ciência consiste em técnicas usadas para criar, montar, dirigir e interpretar espetáculos. Artes plásticas e visuais, conhecida como belas artes. Trata-se de expressões artísticas que usam materiais em sua produção para criar formas e imagens que revelam novas concepções estéticas. Então, dá uma pesquisada no YouTube. O que é arte contemporânea? O que é arte cênica? O que é arte plástica e visuais? Geralmente tem uns videozinhos lá rápido que dá para dar um entendimento. Aí, dados aqui em porcentagem, o que mais cai de arte, elementos básicos de arte plásticos. As vanguardas europeias, vou dar uma ênfase aqui. As vanguardas europeias são vanguardas que estavam onde? Na Europa. Então, temos expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Então, essas vanguardas europeias, elas vão ter uma influência aqui no Brasil, na literatura brasileira. Elementos básicos da música, música do século XX, arte no século XV e XVI. Isso que mais cai de arte. Tem uma pergunta aí, mano? Não? Ah, tá, deixa eu falar, olha, gente. Podem colocar perguntas, eu estou passando bem rapidamente. Se vocês tiverem perguntas que eu souber responder, faz 3 anos que eu não reviso esses conteúdos. Então, é mais uma parte de orientação. Então, agora que já tem um pessoal, é assim. Porque eu demorei para passar no Enem? Porque eu era um cara muito insistente. Então, eu queria estudar tudo. Mas para passar no Enem, no primeiro momento, eu não preciso estudar tudo. Preciso estudar realmente só o que cai. Então, isso é que faz diferencial. Isso que vocês precisam se focar. Estuda o que cai realmente para te passar. Depois, se tu gostar de alguma coisa, tu estuda um pouco mais a frente. Educação física. Padrões estéticos contemporâneos, que vai abordar a parte dos padrões de beleza atuais, principalmente incentivado pela mídia e o impacto que eles possuem no contexto social. Isso tem um nome bonito. Eu sempre acreditei em um tema de redação que fosse falar sobre isso. Atividade física, ela se tornou não uma questão de saúde, ela já se tornou uma questão de beleza.
As pessoas não estão se preocupando com a saúde. Então, é por isso que vai pegar os usos de esteroides, anabolizantes excessivos, que vai prejudicar. Eu sempre acreditei em um tema da redação tratando isso, que isso é muito atual e não é de hoje. Isso já tem um tempo, mas nunca vi. Uma dica aí logo de tempo. Danças, uso da linguagem corporal por meio de diversos tipos de dança, como meio de integração social e formador de identidade. Então, temos umas danças aqui, que são culturas, danças que vieram da África, que hoje se encontram no Brasil. Lembre-se que o nosso país é um povo miscigenado, composto de tudo que possa imaginar. De índio, negros, outros países aí, que vieram ao longo do tempo na história. Então, é uma miscigenação muito bonita no nosso país. Então, a questão cultural é muito ampla. É muito difícil a gente se adaptar com isso. Certo? Vamos continuar. Exercício físico e saúde. Olha, aqui já está mais um enfoque à saúde. Lembra, padrões estéticos contemporâneos, exercício físico e saúde, são coisas diferentes. Importância da atividade física para ter qualidade de vida e saúde. Compreender também a influência do meio que limita as potencialidades corporais do indivíduo, diminuindo a atividade física. Já que esporte, vantagem do esporte para a saúde física e emocional. As modalidades de esporte como meio de interação social, melhorando o desempenho e funcionando como meio ambiente. Gostei de ouvir um reluço ali de uma pergunta. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui dados e porcentagens, o que realmente cai, o que mais aparece. Esportes adaptados. O que é isso, esporte adaptado? Como é o nome, Marlon, dos esportes para pessoas com deficiência? Como é, meu Deus? Tem as Olimpíadas e tem as Paralimpíadas. Para os para-atletas, exatamente. Então, são esportes para pessoas com deficiência no aspecto inclusivo. A inclusão é o auge do momento, gente. Então, a inclusão se dá em vários meios, não só na educação, no esporte. Pessoas que, antigamente, cargos que não poderiam ser compostos por um síndrome de Down, hoje pode. Pessoas que têm uma deficiência física, não poder exercer tal determinada profissão, hoje pá. Então, no esporte não é diferente. Esporte, espetáculo e cuidados com a saúde. Isso é o que realmente mais cai na parte de educação física. Tá. Aqui. Literatura. Eu aprendi literatura com esse cara aí, o Bira. Eu gostei do canal dele, por quê? Tem gente que ensina, eu já tive professores de literatura que acreditam que a literatura tem que ser, não é preciso falar da história para chegar na literatura. Não. Você precisa conhecer o período histórico. O período histórico, ele reflete em tudo. Olha o exemplo clássico aqui, a pandemia. É um período histórico relacionado à saúde que não influenciou tudo. Influenciou tudo. Então, tem gente que ainda acha que a gente pode estudar isso separado. Não. O contexto histórico que se vive nas produções literárias influencia muito. É por isso que eu gostei desse canal, que antes de entrar em qualquer classe literária, qualquer época e tudo isso, ele dá o contexto histórico. Então, é muito bacana esse canal aí, eu gostei desse canal aí, que é a aula D, que é do Bia. E, por último, das linguagens, tecnologia da informação e comunicação. Função e impacto das novas mídias. Como as novas mídias influenciam na política, principalmente na democracia, também na interação social e econômica da sociedade. Gente, isso aqui é um assunto muito bacana. Hoje tu entra naquele, eu acho que é o WhatsApp, aquele negócio do Face, do vídeo. E tu vai vendo um monte de vídeo. Esses vídeos têm alguma influência? Por que tu acha que nos períodos políticos o pessoal tem questão de fazer um monte de vídeo e propaganda, mostrar quem é, tudo que faz, põe nos vídeos,
é para quê? Isso não influencia? Olha aqui, ó. Como as mídias, principalmente na democracia, será que não influencia? Tu vê um vídeo bonito, bem montado, uma pessoa que não tem uma educação, tu acha que não influencia? Influencia. Então, isso, olha, tá lá em cima. Porque isso influencia. Gêneros digitais. Compreender textos digitais, recursos linguísticos utilizados pelas pessoas que se comunicam na rede em função associada às novas tecnologias. Então, a gente percebe o quê? Que esses recursos digitais, eles são realmente, eles são utilizados para essa comunicação, sim, esses equipamentos tecnológicos, essas redes, no primeiro momento, era para quê? Para comunicação. Não sei se vocês são da época eu acho que é não é, não, é MSN, eu acho. Qual era o intuito dele? Era só comunicação ali, mandar uma mensagem, e aí, amor, chegou em casa, tô bem, tô com saudade. Hoje não. Esses recursos digitais, eles têm muitas finalidades mesmo, que já está longe de estar só comunicação. Aí, olha, aí a gente pega meios de comunicação. Aborda novas tecnologias e meios de comunicação e seu impacto social. Outros tópicos desse assunto são a internet, as redes sociais e outros meios que facilitam a comunicação. Então, aqui, a gente pega meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação que existem? Então, eu sempre falei para o pessoal que vem pedir conselho amoroso, falar, gente, vocês querem saber se a pessoa está mentindo ou não? Chama ela para conversar cara a cara. É muito fácil, eu te amo pelo WhatsApp, e eu no banheiro, sabe, sem sentimento, ó. Então, os meios de comunicação, tu não consegue perpassar. É muito fácil tu engambelar as pessoas pelo meio de comunicação. Então, olha, aqui fala, função e impacto das novas mídias, gêneros digitais, meios de comunicação. Tecnologia de informação e comunicação. Isso, beleza. Mas quais são as consequências disso? O que isso está trazendo de consequência? É isso que vocês têm que estar atentos. E por último, pensei que era o último, inglês e espanhol. Como eu falei logo no começo, agora, segundo o Guia do Estudante, tanto inglês quanto espanhol, eles estão 100% de interpretação. Então, tu vai interpretar o quê? Em espanhol, geralmente, o que cai são os textos, chamados textos periodísticos, as historietas e comics, textos publicitários e vocabulário em espanhol. Em inglês, jornalistas, tests, comic strips, não sei o que e tal. Pesquisa aí. Então, por mais que seja só interpretação, existe um tipo textual, tanto como na língua portuguesa, vai existir um tipo textual no espanhol e no inglês. Então, tu vai interpretar que tipo de texto? É isso aqui que eu estou trazendo para você. Tu vai interpretar esses tipos de texto. Então, é muito bom tu já dar uma pesquisada do que são textos periodísticos, exemplos de texto periodístico. Até mesmo pegar a prova, é muito melhor pegar a prova do Enem de edições passadas e ver como é que cai realmente. Então, olha aqui, ó. Interpretação de texto 100%, segundo o levantamento que foi feito pelo Guia do Estudante, nesses últimos anos agora. Deixa eu beber uma água enquanto eu ponho aqui o outro slide. Não tem nenhuma dúvida agora de linguagens? Se não tiver nenhuma dúvida de linguagem, a gente vai logo passar para humanas. Tem algumas colocações, vamos ler aqui as colocações. Cadê? Onde aqui? Eu nem sei mexer por aqui. Bora ver. Eu queria muito que caísse tema de redação no Enem, tratando sobre os padrões de beleza e consequências. Bruna, realmente eu também. Eu acredito que é um tema muito forte para cair, muito forte. Eu não, te juro que às vezes eu não sei quem formula essas provas. O Marlon pode colocar as suas dúvidas. Tá? A comunicação influencia bastante no meio político, tanto no pensamento do eleitor quanto em outros indivíduos. E sem dúvida nenhuma, a gente convive. A política municipal é muito bem retratada nisso. A gente consegue perceber com uma facilidade muito grande. Certo.
Já que não tem nenhuma dúvida, e aí, Natália, tudo bom? Já que não tem nenhuma dúvida, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Deixa eu colocar aqui a parte do slide de humanos. Então, vimos o que foi que a gente viu. Vimos a parte de humanas, o que compõe, vimos uma parte de linguagens, o que compõe, o que mais cai, o jeito que cai e o que dá para estudar em última hora. Focar naqueles que têm um nível de porcentagem. Nessa transição, eu deixo logo falar para vocês a questão da TRI que estava no folder. A TRI, a teoria de resposta única. Rayan, eu tenho um amigo que acertou 20 questões de linguagens e eu acertei 20. Por que ele ficou com a pontuação maior do que eu? Por quê? Uma boa pergunta. Eu vou pegar aqui ciências da natureza como exemplo. Ciências da natureza existe química, física e biologia. Vocês sabem qual disciplina dessas vale mais? É biologia. Porque biologia é considerada a disciplina mais fácil em relação à física e química. Então, a TRI, que é um computador que corrige, você põe o cartão resposta lá na máquina e aí vai corrigir. Já foi um mecanismo criado e tudo mais. Então, você já põe, por isso que lá você marca tudo pretinho, não pense que é um professor que vai riscar aquilo uma por uma, não, aquilo já é automatizado. Então, pega ciências da natureza como exemplo. Acertei uma questão de química do cálculo estequiométrico, que é um conteúdo do segundo ano de química que, meu Deus, você vai precisar 3 anos para aprender essa peça. Aí tu vai lá em biologia. Aí a pergunta era, o que é um ser procarionte? Aí tu errasse. Aí tu acha que o que a TRI vai entender é que tu acertasse aquela de química no chute. Porque para te acertar um cálculo estequiométrico e errar uma questão básica da biologia, então alguma coisa está errada. Então é uma teoria de resposta ao item. TRI significa isso. Teoria de resposta ao item. Então é mais ou menos esse sentimento que tem. Por isso que às vezes a nota muda e tudo mais. Então coloquei aqui de novo. A gente já falou de linguagens, agora a gente vai falar de humanas. Humanas se compromete em quê? História, geografia, filosofia e sociologia. Ciências humanas, que é a segunda área. Tá. Sabe o que é que tem entre linguagem? Agora mudou, não sei se você já viu. No ano de 2017 que eu passei, foi o primeiro ano que modificou a prova. Eu estava acostumado, pegava lá a folha, pegava lá, virava, proposta de redação lá no verso. E agora a proposta de redação fica centralizada na prova do Enem. Entre linguagens e humanas. Fica bem lá no meio. Rapaz, eu peguei um susto no primeiro ano que eu fiz, que eu não estava sabendo essa mudança. Eu deve ter informado, mas eu não sabia. Então, peguei um susto. Agora fica no meio. Entre a prova de linguagens e a prova de humanas. Então, a gente vai para a segunda área, humanas, que compromete o quê? História, geografia, filosofia e sociologia. Começando pela história. Essa fonte aqui de história já peguei do Poliedro, não foi na verdade, é assim, quando tu pega, tu pesquisa. Conteúdo que mais cai no Enem, tu vai ver guia do estudante, aí dentro do guia do estudante, não sei o que, fonte Poliedro, aí não sei o que, fonte não sei o que, da onde. Então, em geral, é o guia do estudante, mas especificamente foi um levantamento feito do Poliedro. Ó, segundo o levantamento do Poliedro, a Segunda Guerra Mundial e suas consequências está entre os temas mais recorrentes na prova de história no Enem, representando 16,9% do conteúdo exigido. Em geografia, o tópico mais frequente são questões ambientais, que corresponde a 3,9%. Gente, questões ambientais em geografia, biologia, tu tem que saber de qual é salteado, que cai muito. Tanto em biologia quanto em geografia, questões ambientais caem. A gente vai dar uma olhada aqui. Em filosofia, o racionalismo moderno predomina, abrangendo 24,3% do teste. Por fim, a sociologia contemporânea aparece 34,4% do Enem. Agora, pegando uma por uma. Olha, eu coloquei errado aqui, não está linguagem. Bom, aqui.
A história é longa. Quando tu vai estudar? Eu entrei no ensino médio, entrei no cursinho. O que tu vai estudar? História do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Geralmente era dividido assim. História do primeiro ano, tu estuda o quê? Grécia, Roma, antes de Grécia, Egito, povos pré-cabadianos, povos pré-colombianos. É isso que tu estuda no primeiro ano. Segundo ano, tu começa o quê? Expansão ultramarina, que tu vai pegar a história do Brasil, que começa Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, era Vargas, ditadura militar e redemocratização. De forma geral, é isso. Depois tu vai pegar o mesmo período, a história para fora. E tu vai pegar os regimes totalitários, tu vai pegar revoluções e um monte de coisa. Então, é mais ou menos assim que é a história. Então, aqui eu trouxe especificamente o que cai. Olha, primeiro aqui, segundo reinado. Segundo reinado está onde? Brasil Império. O Brasil Império é composto de 3 momentos. Primeiro reinado, Dom Pedro I, período regencial, onde tem as revoltas regenciais, e o segundo reinado. Então, o que mais cai? É o segundo reinado, que é com Dom Pedro II. A Baixa Idade Média. A Idade Média, de modo geral, a relação com a igreja é indispensável, mas aqui está especificamente da Baixa Idade Média. República Velha. A República Velha, a conhecida, a famosa política do café com leite. Na República Velha tem uma revolta aí que de vez em quando cai no Enem, que é até interessante a gente falar dela, que é a revolta da vacina. Tem hoje, até hoje, pessoas que acreditam nisso. Não vou ser vacinado, porque vai ter o quê? Um chip lá dentro para manipular, é uma vacina da Umbrella Corporation, que vai me matar, me transformar num zumbi, pelo amor de Deus. Naquele período era aceitável uma revolta, né? Ciência ali naquele momento, mas agora nesse período, só Jesus na causa. A era Vargas, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas ficou em 4 momentos na história. Primeiro momento, que se dividiu em 3, que ele pegou de 1930 a 1945, onde teve, nesse período, governo provisório, institucional e Estado Novo, até 45. Depois veio mais um governo, depois ele voltou já no populismo e se matou com um tiro no peito para evitar a ditadura militar naquele momento e empurrou a ditadura militar para frente, que depois de mais um governo populistas, a ditadura militar veio. Então, um tiro no coração dele, segundo a história, foi só para atrasar a ditadura militar. Governos pós-regime militar. O que é que tem pós-regime militar? Tu vai ver os governos de Drutas, o Vargas volta, Juscelino Kubitschek, com o processo de... como é, meu Deus? Juscelino Kubitschek foi o elaborador, no período dele que foi criada Brasília, lá com toda aquela estrutura. Tem o Jânio Quadros, o João Goulart, então tudo isso está os primeiros, logo pós-regime militar. E depois tem mais para frente, que vai pegar mais bem lá para frente, aí vai pegar já a parte do Fernando Henrique Cardoso, aí já pega o Lula e já vai chegar nas épocas atuais. Mas aí pega essa parte que pós-regime militar a gente chama do período de redemocratização. Com 6,5% sistema e economia colonial. O período da colonização se dava com o quê? Qual era a economia naquele momento? Era a venda de telefone? Claro que não. Período colonial, período de colonização, se deu em todo o período. Primeiro se deu com o quê? O pau-brasil. Depois se deu o quê? O comércio das especiarias, que antes de descobrir o Brasil, já estava a parte de especiaria, aí depois vem açúcar, aí depois vem um pouco da borracha. Então, toda essa parte que envolve a economia colonial, o Enem gosta também. Grécia e Roma, geralmente de Grécia vem o quê? A parte mais da democracia em Grécia, vem um pouco falando de Atena e Esparta. Atena, os intelectuais, Esparta, os guerreiros.
E Roma, que já invadiu a Grécia, então é muito bacana a parte da mitologia romana, que eles falam que Roma dominou Grécia, não sei em quê, mas na cultura foi a Grécia que dominou Roma, porque os deuses gregos, Poseidon, Ares, Atenas, se transformaram em deuses romanos que já envolviam as partes mais dos planetas, então eles só mudaram os nomes. Reformas e revoluções, temos 4 revoluções: a Revolução Francesa, a Inglesa, a Revolução Russa e a Revolução Industrial. A administração colonial já pega, olha, aqui lá mais em cima era a economia, e aqui já parte da administração. Tem a crise do sistema colonial, a República Populista, que é era Vargas e entre o regime militar. Tem o regime militar, aqui ficou desformatado. Regime militar antes era muito cobrado no Enem. Muito. Porque sofreu influência dos regimes totalitários. Agora ele está caindo. Ainda aparece, mas antigamente aparecia mais. Aí aqui abaixo da Idade Média, grandes navegações. A grandes navegações é bacana. Sempre cai de vez em quando uma questão da expansão ultramarina. Já veio uma questão no Enem falando uma das coisas que motivava essa expansão ultramarina, que o pessoal gostava de navegar, de ir descobrir o que tinha, de saber se a Terra, quando tu chegasse no oceano, tu ia cair, se tinha um abismo, esse aspecto aventureiro. Já caiu uma questão no Enem para falar sobre isso. 1,3% o primeiro reinado e, por último, ideias políticas e sociais. Canais no YouTube. De novo, a Débora Ladinha, ela é uma historiadora. Cara, não tem um historiador que ganhe esse cara aqui do Mundo Edu. Ele é muito gaiato, ele é bacana, ele põe montagem. Fica uma história, eu aprendi muita história com ele. Ele tem um vídeo de nazifascismo, muito bacana. Ele tem os vídeos da Segunda Guerra Mundial, muito bacana também. Vale a pena dar uma vista agora nessa última etapa, agora que já está chegando a prova, né? Não dá tempo de estudar muita coisa, não. Geografia. Globalização no topo. Globalização já vai pegar o sentimento dos meios de comunicação, o avanço, né? O Enem já pegou a questão dos termos que geralmente caem, que é aldeia e telha global, que é para dizer, a telha vários componentes, como se fosse uma telha interligados, meios de comunicação. Porque a aldeia global, a aldeia sempre tem um chefe ali, a tribo, então termos que faz para falar do avanço tecnológico e tudo mais. Até um tempo atrás, a estrutura da prova de geografia era só geografia humana. A geografia ela se divide em 2, geografia física e geografia humana. Hoje, é muito cobrada a parte da geografia física, que vai pegar cartografia, vai pegar geomorfologia, climatologia, hidrografia e vegetação. Antes não era muito cobrado isso, e hoje, geografia física. Não é à toa que está aqui em segundo lugar. Climatologia. Climatologia fica em cima. O clima, ele influencia em tudo. Ele vai influenciar na vegetação. Se está muito sol, a vegetação vai estar de uma forma, vai estar de outra. Se chover muito, o solo pode erodir. Então, o clima, ele está no topo da geografia física. É o clima que vai influenciar os outros. A cartografia é muito bacana tu saber a rosa dos ventos, leste, oeste, poente, tudo isso é bacana. Urbanização, o processo de urbanização, o processo que está muito relacionado logo abaixo com a indústria. O processo urbanização e industrialização são termos unidos ali. A parte da geografia agrária, vocês vejam muito na televisão esses avanços agrícolas que tem, que está subindo, desmatando e tudo mais, tudo isso envolve a geografia agrária. Biogeografia, que já é a união da biologia com a geografia, olha aí de novo a parte da interdisciplinariedade. Relações internacionais, os pactos internacionais que tem, que vocês entendam, ó, deixa eu ver,
uns conhecidos. Até mesmo as formações desses órgãos que tem, meu Deus, fugiu o nome. O Mercosul, a União Europeia, tudo essas relações internacionais. A demografia, que é o estudo já do espaço, relacionado um pouco com a população. O Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio, principalmente, porque o Oriente Médio, o barril de pólvora, o petróleo ali influencia. E a parte da geomorfologia, que é a parte da estrutura do solo, lá do estudo do solo, que o clima influencia. Hidrografia já está relacionado com recursos hídricos, relacionados com água de modo gerais. Problemas urbanos. Urbanização não organizada. Acarreta o quê? Problemas urbanos. Favelização, má estruturação de ruas, cidades que foram invadidas sem planejamento vai causar problemas urbanos. Já pegando aqui um problema. A inversão térmica. Geralmente cai no Enem esse contexto, que é a panela de pressão, né? Por conta de muita poluição, a radiação não volta e dá uma inversão, muita umidade, fecha a cobertura ali que não passa, e quando é um negócio úmido que dá, aí a gente inala as substâncias que estão todas, as fumaças não se dissipam. Então, aquela camada de quem já assistiu Matrix, que vê que o mundo foi coberto ali daquelas tantas poluição que não teve mais luz, não teve mais nada, como se fosse tampado ali. Problemas urbanos, repetiu 2 vezes problemas urbanos, eu não tinha prestado atenção, espaço geográfico, tá? Ordem mundial e conflitos no Oriente Médio, também vai pegar essa parte. Solo, energia, essa parte de energia vai pegar mais a parte de energias alternativas, energia eólica, energia através da água, como é o nome que se dá a essa energia, hidroelétricos, e a parte da América Latina. Canais no YouTube para geografia, professor Giordano, do aulalivre.net, aqui embaixo, e o Descomplica, tem um gordinho lá que é o cara também. Filosofia. Eu não gosto de filosofia, é muito chato. Bora refletir o meu eu. Como é que o pessoal fala? Essa filosofia é muito profunda, muito sei lá o quê, não sei o que aqui tem. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Para mim passar no Enem, eu não gostava, vamos dizer, de matemática. Mas eu aprendi. Por que eu aprendi? Porque eu precisava passar. Depois que tu passasse, escolhe um curso. Eu não suporto matemática. Escolhe um curso que não tem matemática. Eu vou fazer biologia. Biologia não tem matemática. Biologia tem matemática. Aí, então, pesquisa bem um curso. Se tu não quiser mais ver matemática na tua vida, vai fazer engenharia. Engenharia o quê? Carregada de matemática. Então, cuidado aí. A gente tem uma disciplina e escolhe o curso errado, que vai chover aquela disciplina ali. Comecei atuar o Sócrates e Platão. Aí eu vejo muito, pessoal, os sofistas relacionados com o Sócrates. Os sofistas eram aqueles que se propõem que era o dono do saber. O Sócrates, ele tem um método socrático, que eu até hoje utilizo esse método quando eu encontro pessoas que se acham que sabem tudo. O Sócrates, ele tinha mais etapas, que ele convidava uma pessoa, começava a indagar, usava a ironia e depois finalizava com a maiêutica para provar para aquela pessoa que ela não sabia tudo. Então, é muito bacana esse método Sócrates. Platão, o mito da caverna, aí volta e meia joga uma imagem lá no Enem para falar do mito da caverna, que quando as pessoas trazem contemporâneo, eles eram meio que iludidos e tudo mais. Então, tem o Enem traz uma atualidade de assuntos antigos. Muito bacana essa jogada que o Enem faz. Aristóteles, escola helenística, Aristóteles, um conceito de Aristóteles, virtude, um meio termo. Então, Aristóteles acreditava que
para as coisas se equilibrar, não podia ser o extremo de um lado e nem o extremo do outro. O exemplo, como se criaram as leis. Não poderia dar muita liberdade, que era um extremo, e não poderia ser oprimido. Então, não podia dar muita liberdade, senão as pessoas iam fazer o que elas queriam, e não podia ir no extremo da opressão, como foi o regime militar. Qual é o meio termo disso? Algo que equilibrasse, fosse fomentar a ordem, para que as pessoas não fossem muito livres e nem oprimidas. As leis. As leis, na teoria, né, é utilizada para manter a ordem, para equilibrar as coisas. Agora, infelizmente, a gente vê as modificações que se dá pela cabeça. Filosofia medieval, então, queira ou não queira, ainda tem influenciantes da Idade Média, filósofos que querem, às vezes, confrontar, mas só que tinha a Santa Inquisição na Idade Média, então era muito difícil. Aí já começa para a parte do Renascimento. O Renascimento, os filósofos renascentistas. Qual é um filósofo renascentista aí, mano? Não sabe nenhum. O René Descartes. René Descartes, ele usa o crivo da dúvida. Então, que já sai essa transição. Com esses filósofos renascentistas, vai abalar um pouco a Idade Média, o período histórico, quem abala? Martinho Lutero. Então, olha aí a interligação, dá para unir o quê? Tranquilo essas disciplinas. Immanuel Kant é um filósofo realmente que tem um grande conhecimento. Essa parte do idealismo alemão dá para dar, tem vídeos, se eu não me engano, eu já cheguei a assistir vídeos de 4 minutos, 5 minutos para falar sobre isso, então não perde tempo. A escola de Frankfurt, o Adorno e o Michael Horkheim, são escolas que eu não me lembro, vou ser sincero, eu não lembro, mas eu gostei muito quando eu estudei, como eu falei, eu não tive tempo de revisar, mas a escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheim, eles têm uns pensamentos muito bacanas. O Nietzsche e o surgimento da filosofia lá embaixo. A gente sabe aqui como a filosofia surgiu. Existia a mitologia, então os primeiros filósofos, eles vieram para quê? Para quebrar esses mitos. Não é à toa que filosofia significa o amor ao saber, o amor ao conhecimento. Então, os primeiros filósofos, eles não detentiam uma área de conhecimento, eles detentiam muitas outras áreas. Pegavam pela matemática, pegavam pela física, pegavam por outras áreas. Então, os primeiros filósofos foram os filósofos realmente mais inteligentes, porque eles não se restringiam a uma área. Eles se conheciam várias áreas, vários momentos. Então, hoje em dia, o que acontece? A pessoa se restringe a uma área de conhecimento. Eu faço português, eu só sei sobre português. Mas isso não impede de eu ler um pouco da sociedade, ler um pouco da parte geográfica, ler como é que está funcionando um pouco de comunicação, educação. É como eu falei, eu só sei a minha área português e na sociedade tu vai pisar em letra, tu vai só produzir texto. Não, vocês estão vendo aqui que por mais que eu não sei detalhadamente o conteúdo, são muitos conteúdos, né? Para falar de todo esse conteúdo em menos de 2 horas de tempo para a prova, é um desafio que eu acho que muita gente não toparia fazer. Eu nunca vi nenhum professor de cursinho tentar fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu só fiz isso porque algumas pessoas tinham me pedido. Umas falaram, Rayan, não vai dar para me assistir em tempo real, tenta jogar no YouTube, eu estou tendo uma dificuldade. Não vai ficar uma alta qualidade no YouTube, mas vai ficar lá. Então, é isso. O que é o intuito dessa aula? Era mostrar para vocês, como eu falei, o que mais cai, dar uma orientada, de trazer os termos bem definidos para vocês já pegarem, pesquisarem direto e jogarem no YouTube. Então, é mais uma aula de orientação. Falo um pouquinho de algum e outro, mas não me adentro muito. Idealismo alemão, escola de Frankfurt, surgimento da filosofia. Beleza. Sociologia. Cidadania. A cidadania tem muitos conceitos durante a história da parte cidadã. O que era um cidadão na Grécia? O que era um cidadão em tal estado? O que era considerado um cidadão em tal estado? Então, quando pega a cidadania, geralmente eles querem comparar. Um cidadão, aí joga alternativas, 1, 2 e 3.
Na Grécia, um cidadão era aquela pessoa que era maior de 18 anos, não sei o quê, não sei o quê. Já naquele tempo, era um cidadão pá e tal. Então, cidadania, eles pegam esse termo, cidadania, e jogam em período histórico, que é para tudo, para ver se tu sabe o que é o conceito de cidadão naquele período histórico. Volta de novo a questão do mundo globalizado, a globalização, processos e avanços tecnológicos, a economia e a sociedade, que a parte econômica já vai... É como eu falei, gente, a geografia humana, ela vai tentar entender como funciona, ela não se prende na história, ela se prende na relação ali com a história, na relação do homem e sociedade. Então, vocês estão vendo essa área, ciências humanas, juntaram história, geografia, filosofia e sociologia. Por quê? Porque são disciplinas mais próximas, mais fáceis de ser unidas. A mesmo olhar que um sociólogo, eu posso trazer um sociólogo para conversar e um historiador para conversar e perguntar para ele o que é o processo de globalização. O sociólogo, ele vai olhar com um olhar sociológico e o historiador vai olhar na história, vai contar fatos históricos. Isso não impede de fazer o quê? A interdisciplinariedade, que é juntar. E volta para quem entrou agora. Volto a dizer, o que é interdisciplinariedade? São junções de duas ou mais áreas em uma única questão. Quando você ficar em dúvida em duas questões no Enem, pegue aquela questão que é mais completa. Se você conseguir identificar que aquela questão está tratando de sociologia e história, você tem que ver o aspecto sociológico e o aspecto histórico. A questão alternativa que tiver mais completa é essa que é a correta. Não quer dizer que a outra estava correta, mas ela só estava abarcando um lado, não estava abarcando o outro. Então, é isso que acontece. Eu já escutei muito o pessoal pegar e falar: ah, mas eu fiquei em dúvida naquelas duas questões de não sei o quê e não sei o quê. É por isso. É porque o Enem bate na tecla da interdisciplinaridade, o pessoal não bota isso na cabeça, dessa interdisciplinaridade. Política, poder, Estado. Os Estados, existem vários tipos de Estado, Estados totalitários, Estado keynesiano, Estado do bem-estar social. Então, é bom dar uma pincelada, geralmente cai. Geralmente, eles jogam o Estado totalitário, características do regime totalitário. O Estado totalitário foi aonde? Aonde ocorreu o regime totalitário? Primeiro, né, na Itália, o Adolf Hitler, depois na Itália e... Bora, Marlon, me ajuda, Itália. Alemanha, não, foi a Alemanha que foi Hitler, Itália foi o Benito Mussolini. Isso aí, Marlon, tô gostando de ver. E já na Rússia, que já teve um pouco de influência, aqui no Brasil se influenciou aonde? Que foi no governo do Médici, que já se influenciou. Olha, rapaz, mano, eu tô me achando muito inteligente, que eu tô lembrando de todas essas coisas. Tá, cultura e educação. A parte do aspecto cultural é muito importante, como eu falei, a gente vive num país miscigenado, uma miscigenação de culturas muito grande. É muito difícil tu aceitar a cultura do outro, entender a cultura do outro. Precisa tu aceitar, basta tu respeitar. Mas para te respeitar, tu precisa conhecer. Eu vou dar um exemplo da questão da religiosidade. Existem dois tipos de cultura predominantes: os católicos e os ditos evangélicos, protestantes, manifestantes, enfim, ou doutrinas diferentes. Então, vocês já perceberam que, às vezes, você já vê um católico indo numa igreja, conhecer, olha, eu não tenho restrições. Eu tive uma disciplina com um professor que eu concordei com o que ele falou. Ele falou: Ryan, como eu vou criar opinião de algo que eu nem conheço? Custa conhecer e pega essa questão mais cultural, tenta entender a cultura, de por que de fato tudo isso. Tem gente que só olha um bando de doido, não sabe a importância, o significado que tem. Então traz essa cultura, porque o que é educação? A educação se dá nos costumes, hábitos, crenças, valores de uma sociedade.
Então, a educação pode estar no meio formal, numa escola, pode estar no meio informal, na rua, na igreja. Olha só que bonito. Então, cultura e educação, por que está junta? Porque elas se completam. Capitalismo não tem, visa o lucro. Deixa eu ver um período que fala muito. Um presidente que fala do capitalismo, meu Deus, me esqueci. Que vai causar a crise de 1929, que ele não queria prever, não me lembro direito. Mas o capitalismo sempre visa o lucro presente atualmente na sociedade, diferente do capitalismo, o comunismo, que já vai visar o bem-estar de todos. Max Weber, um dos... E, na verdade, existe 4, mas o pessoal classifica em 3, que são os que mais caem. Que pega o Augusto Comte, o Karl Marx, o Emile Durkheim, Caio e o Max Weber. Então, são 4 sociólogos que sempre... Augusto Comte, no positivismo, Karl Marx, em tudo que é área, tudo que o pessoal pega é Marx. Então, o Durkheim, para falar que nós vivemos num sistema como se fosse um corpo, onde tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, onde de cada componente a gente pega um exemplo. A gente não consegue viver sem... Vamos pegar a menor profissão, a profissão mais desvalorizada. Eu não sei como é que dá o nome, as pessoas que trabalham coletando lixo. Tem pessoas que já olham com preconceito. Agora, imagina se eles não existissem na sociedade. Para onde ia teu lixo? Será que eles são... Todas as áreas da sociedade são importantes. Se uma sair, vai prejudicar. Se sair os bancos, quem vai administrar o dinheiro? Se sair os pedreiros, quem vai fazer as construções na mão de obra? Então, Emile Durkheim acredita que a gente vive num corpo onde todas as partes são conectadas. E eu acredito muito nisso também. Eu não discordo dele, não. O estado do bem-estar social, que já vai estar um estado um pouco pensando no bem-estar de todos e não do individualismo, do eu. A indústria cultural, que já vai estar um pouco relacionada com o que eu falei lá na filosofia, com a escola de Frankfurt. Olha só de novo a interdisciplinariedade aí aparecendo. Tá, o que eu quero deixar aqui, então, eu não sei se já tem alguma dúvida, mas não sei se tem nada. Tem um aplicativo na Play Store que se chama G1 Enem. Esse aplicativo ele é bacana porque tu entra aí e tu baixa. Olha, baixou o aplicativo, tu vai pegar aqui, vai abrir aqui Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. Entrei aqui em Ciências Humanas, vai aparecer jogar sozinho, desafio aleatório e assistir vídeo. Eu queria que vocês fizessem isso bem aqui, ó, assistir vídeo. Existem vídeos só de 1 minuto e 15 segundos explicando assuntos. Exemplo aqui, ó. Cinemática e dinâmica, termodinâmica. Então, pega um vídeo de 1 minuto que vai dar uma introdução a esse assunto. É muito bacana. É um aplicativo que eu gostei muito. Tem esse aqui, ele já é mais pesado, porque, olha, questões do Enem. O que será que vai ter nesse aplicativo? Questões do Enem. Então, ele é um pouco mais pesado, mas ele é interessante também. Por que eu trouxe esses 2 aplicativos? Porque a gente só vive com o celular na nossa mão. É muito mais fácil andar com o celular do que levar todo o teu material de estudo. Então, tu está numa fila de um banco ali, fazendo alguma coisa, às vezes, em vez de tu estar olhando os status dos outros, tu que está te preparando para o Enem, vai brincar ali um pouco, vai aproveitar um pouco ali. Ah, tá, eu não fiz. Olha, questões do Enem, quando tu entra, vai aparecer assim, olha, matemática, física, biologia, tudo dividido bonito, tu entra especificamente aonde tu quer, eu quero questões só de matemática, tu vai entrar na parte de matemática e vai resolver questões só de matemática. Certo? Bora ver se tem alguma dúvida. Ô, pessoal, tá muito bacana, acho que todo mundo entendeu tudo. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida? Bora ver se tem. Google Meet.
Matemática. Ah, isso aqui está desatualizado. Foi? Pois é, deu uma travada aqui no meu computador, né? Mas não tem nenhuma dúvida lá. Bom, então se não tem nenhuma dúvida, eu me despeço. Amanhã vai ter aula de redação no mesmo horário. Então, se você já tiver alguma dúvida em mente de redação, quiser trazer, aí eu não posso confiar em ti em redação. Bom, eu já criei um projeto redação, onde eu dava aula de redação para pessoas de graça, 0800. Eu já tenho publicação em capítulo de livro, publicações de artigos, eu já corrigi artigos dos meus colegas, eu domino um pouco de produção textual. Vai sair também uma arte, já está pronta, vou divulgar ela agora, sobre o que eu vou falar especificamente em cada item desse. Do mais, a Sandy ainda está na sala para ela encerrar. Sandy, tu pode estar encerrando a gravação, eu vou te mandar o e-mail da Eliane para te divulgar. Bom, sério, né? Opa, que bom, obrigado. Olha, Matrix, olha, a Fernanda conheceu Matrix. Cara, ó, teve na Espanha também, verdade, Fernanda. Teve na Espanha. Bom, é isso. Sandy, pode encerrar que eu vou fechar. Gente, bom dia a todos, um resto de dia bom para vocês. Boa tarde, ó, mais me corrigiu, ainda tudo dia. Mas é isso, galera.